Esse mês aconteceu um negócio incrível na minha carteira. Ela bateu o maior valor de dividendos desde que eu comecei a investir. Foi R$ 1.349 em um único mês. E além disso, eu também comprei uma nova empresa para minha carteira. E eu quero te mostrar qual foi e por quê. Então hoje eu quero fazer uma atualização completa da minha carteira. Então pessoal, esse é um vídeo que eu gosto muito de fazer. Já fazia um tempinho que eu não conseguia trazer esse vídeo aqui pro canal. Eu acho que umas 3 semanas mais ou menos. Então, a gente vai passar aqui para o Investidor 10, que eu quero mostrar mais, que eu quero começar antes de mostrar qual foi essa empresa que eu comprei. Eu quero mostrar um pouquinho como é que tá a minha carteira. Então, eu vou mostrar aqui mais ou menos como foi que a carteira evoluiu. O valor atual da carteira está em R$ 175.835. Se vocês forem ver, aumentou bastante aqui e vocês já vão entender o porquê. A rentabilidade está em 59,33%. E o lucro do período todo tá R$ 20.000. Então eu acho assim, esses R$ 20.000 foi simplesmente de valorização e dividendos. Surgiu R$ 20.000 na minha carteira do nada. Eu investi, recebi dividendos, valorizaram-se algumas ações e eu ganhei R$ 20.000 em um ano e meio mais ou menos. Então, pessoal, vale a pena investir. É isso que eu sempre digo, vale a pena. Cada um começa do jeito que consegue, mas para a realidade assim de cada um, é um dinheiro que a gente faz sem esforço, sem esforço. O esforço é a disciplina, né, de tu separar todo mês ali e aportar. De dividendos foram 7.664 e a valorização de capital tá R$ 12.000. Aí passando aqui Então aqui, ó, a gente pode ver a evolução do patrimônio, né? Como vem fazendo as escadinhas. Aqui foi aquela valorização absurda que a bolsa teve, aí aqui também. Não é o mais importante, mas é bom também, né? Para quem realiza lucro. Eu não fiz a opção de realizar lucro porque eu não acho que eu tenha, por exemplo, a Petrobras. Se eu fosse realizar lucro, eu ganharia, sei lá, R$ 3.000. E eu não acho que não vou me desfazer das ações por conta de R$ 3.000, gira a carteira, não sei quando a gente vai conseguir comprar ela em oportunidade novamente, embora eu ache que ela vai cair, sim, vai cair esse ano de eleições, tem a questão também de uma possível interferência por parte do governo. Se eu tivesse R$ 20.000 de lucro, R$ 18.000, quem sabe eu faria 10 mil, mas eu ainda não tenho nada disso, né, minhas posições ainda são pequenas. Então, pessoal, a lógica da carteira ela continua a mesma. Empresas sólidas, geradoras de caixa e com pensamento de longo prazo. Agora a gente vai falar de uma das partes que eu mais gosto de acompanhar, que são os dividendos. Só para mostrar para vocês quanto eu ganhei, qual foi o meu primeiro dividendo, quando eu ainda não sabia nem investir, mas conta, foi um dividendo e eu não me desfiz da ação. Tudo é uma construção. Né, eu vou considerar aqui o meu primeiro dividendo de R$ 1,92, R$ 1,92, lá em 2020. Ao longo desse tempo todo eu não fiz mais nenhum aporte na carteira, quem acompanha aqui o canal sabe da história. Eu só voltei a aportar na minha carteira em 2020, no final de 2024. De R$ 1,92 a gente pula simplesmente em 2026 para R$ 1.349. Olha o quanto que é importante a consistência. Se eu tivesse mantido os aportes lá desde 2020 até agora, o quanto não teria crescido a minha carteira, né? Nem que fosse um pouquinho, eu não tinha muito dinheiro mesmo. Mas de pouquinho em pouquinho, que fosse R$ 1.000, R$ 500, o que eu tivesse, o quanto eu não estaria, o quanto maior a minha carteira não estaria, né? É interessante que a renda passiva ela vai ganhando escala. No começo parece pouco, mas conforme a carteira cresce, ela vai ganhando tração. Tomar aqui um cafezinho. Quem está acompanhando aí já pega o seu café aí também, que tem mais coisa pela frente, pessoal. Então agora a gente vai falar da nova empresa que eu coloquei na carteira. É uma empresa que eu já vinha acompanhando ela há 8 meses mais ou menos, que eu vinha estudando os relatórios, acompanhando, vendo a cotação semanalmente. No início desse ano eu coloquei ela no meu radar, porque eu faço o cálculo do preço teto para as minhas ações e faço das que estão no meu radar também.
Atualmente eu tenho 5 empresas no radar. Não que elas vão entrar na minha carteira, até porque eu acho que eu tô com um número de empresas muito bom. Eu tenho 10 empresas. A menos que eu me desfaça de alguma por algum motivo, não gosto de vender ação. A vez que eu vendi, eu me arrependi. É do setor de energia. Vamos passar aqui para ver. É do setor de energia. Tava faltando na minha carteira uma empresa que tivesse uma exposição grande na área de geração e transmissão. Eu tenho a CEMIG e ela é mais uma distribuidora, né? Eu ainda, se dependendo do avanço ali do meu patrimônio, daqui a pouco eu fico com um patrimônio maior em ações, talvez eu ache a necessidade de colocar uma outra elétrica na carteira. Mas isso ainda é um assunto que ainda vai demorar. Por enquanto, minto, eu falei que eu estava com 10 ações, 10 empresas, não, eu estou com 8. 10 é o número que eu considero ideal, bem diversificado, é um número que dá para acompanhar também, mas atualmente eu estou com 8 e acho que estou com um número bom. Principalmente para o meu patrimônio que ainda não é robusto, né? Vai se tornar. E quem me acompanha aqui vai ficar milionário comigo. Então, pessoal, essa nova empresa é a Axia. Eu escolhi o ticker Axia 3. Talvez vocês conheçam ela pelo antigo nome, a Eletrobras. O ticker dela era ELET. Então, é essa empresa. Eu comprei ela a um preço de R$ 56,09. Hoje ela está custando R$ 57,44. Eu quero continuar os aportes. Por enquanto eu comprei 50 unidades dessa empresa. Eu gostaria de comprar mais, né? Óbvio. Mas eu vou ir montando a minha posição, né? Eu não tenho pressa. Eu tenho essa minha carteira. Eu quero que ela dure aí 50 anos, se Deus quiser. Eu quero passar ela para o meu filho. Então, eu vou sem pressa, vou montando posição, vou comprando, à medida que vai se apresentando, que as oportunidades vão aparecendo, eu vou aportando. Bom, e aí a pergunta que talvez vocês se façam é por que eu escolhi a Eletrobras, a Axia, né? E a resposta, eu acho que ela é muito simples. Eu fiz uma pesquisa, a Axia é a maior empresa de energia da América Latina. Não foi assim uma decisão tomada de última hora, como eu comentei, eu já vinha acompanhando há mais ou menos uns 8 meses essa empresa. Eu aconselho a todo mundo que for colocar uma empresa na carteira que faça mais ou menos desse jeitinho, vai acompanhando, vai sondando, vai estudando, que a oportunidade ela aparece e deixa o preço teto calculado. Assim que chegou no preço teto, vai lá e compra, porque é como eu sempre digo aqui em casa, né? Quando eu e meu esposo a gente conversa a respeito disso. Porque mais cedo ou mais tarde o mercado ele vai nos trazer oportunidade. E é só a gente estar preparado, ter o dinheiro reservado e ter feito aquele estudo prévio, ir lá e comprar. E foi exatamente assim que aconteceu. Essa empresa ela atua em 2 frentes, na geração de energia e na transmissão. Ela tem um portfólio bem relevante de ativos. Tem hidrelétrica, parque eólico, projeto de energia renovável. Ela é uma empresa com bastante escala dentro do setor elétrico. E agora eu vou falar assim, 3 pontos que mais me chamaram a atenção na Axia. Potencial de ganho de eficiência, escala dentro do setor elétrico e forte geração de caixa. Esses 3 pontos foram os que diferenciaram ela. Depois desse processo de transformação que a empresa passou nesses últimos anos, existe uma grande expectativa de melhoria operacional gradual. E eu vejo que isso pode refletir em maior eficiência e geração de valor ao longo do tempo. Então, ela entra na minha carteira com a missão de reforçar a minha posição no setor elétrico, que como eu havia comentado até pouco tempo, contava só com a CEMIG. Então a Axia, ela é uma empresa grande, estratégica e que pode ganhar eficiência ao longo do tempo. Mas é claro que nenhum investimento vem sem risco. Tem alguns pontos que eu estou acompanhando. Então tá aqui, pessoal. Essa é a empresa nova. Ela é 3% da minha carteira. Bom, e a outra mudança que eu fiz na minha carteira, conforme eu acho que o pessoal que acompanha aqui o canal, vocês perceberam que deu aqui que teve um aumento, né, no patrimônio. Era 100 e poucos mil reais, agora está 175 mil. Por quê? Eu havia comentado num vídeo anterior
que eu ia incluir os ETFs aqui na minha carteira, porque é a forma que eu invisto, e eu quero mostrar aqui para vocês como eu invisto, né? Então eu não vou ficar com o investimento fora. A única coisa que eu tenho fora daqui que não aparece é a minha reserva de emergência, mas eu nem considero isso daí um investimento. Investimento é isso aqui, renda variável, o que eu quero, o que vai fazer o meu bolo crescer. A minha reserva de emergência nem é investimento, tá? Só para nos dar aquele apoio, né? Aquela segurança, para a gente conseguir ter aqui nossos investimentos na Bolsa de Valores de uma forma mais tranquila. Eu incluí os ETFs que estavam faltando. A princípio eram 2 que eu já tinha conseguido colocar, que eles eram mais atuais, que era o IBIT e o IAU, Ouro e Bitcoin. Mas tem outros ETFs que eu já fazia investimento bem lá atrás, desde janeiro de 2025. Só vou passar rápido aqui para não tomar muito tempo do vídeo, que já está longo. Eu tenho o SPHD, que é um índice que segue as 50 maiores empresas pagadoras de dividendos do S&P 500. Então, esse ETF aqui é aquele que não valoriza muito, também não desvaloriza, mas ele está trimestralmente pagando dividendos. Eu tenho, aí passando aqui para o segundo, é o QQQ. Esse daqui, ele acompanha as 100 maiores empresas da Nasdaq, que são empresas voltadas para tecnologia. Esse daqui sim é um ETF que varia bastante, ele é bem volátil. Ele é o que mais faz com que a minha carteira lá fora valorize e desvalorize também, consequentemente. Mas é que nem eu vi uma vez, eu li nesse livro aqui, ó, eu invisto lá fora, depois que eu li esse livro aqui, ó, que o autor ele fala que a Bolsa Americana, ela sobe caindo. Então, eu acredito nisso. E ele traz aqui estudos que comprovam, né? Desde lá de trás. Então, aqui tá bem marcadinho. É um livro que eu ainda estou estudando. O terceiro ETF é o TFLO. Esse daqui é como se fosse uma reserva de emergência e ele paga dividendos também. Não é muita coisa, não. O IAU todo mundo já sabe. O VOO, sim, esse daqui, eu poderia ter só ele. Facilmente. Eu quis dividendos, eu quis me expor a Nasdaq, e esse ETF aqui, simplesmente, se alguém quer ter algum ETF, um único ETF, eu acho que esse daqui seria o ETF certo. Ele acompanha as 500 maiores empresas da Bolsa Americana. E eu não lembro se eu tinha falado do SMH. Esse daqui é um ETF de semicondutores. Não tem muita coisa também, tem bem pouquinho, $392. Desde que eu comprei ele já se valorizou 34%. Aí depois os fundos imobiliários, que também todo mundo já conhece, que eu tenho esses 4, porque eu penso em comprar um terreno, né, para construir minha casa no futuro. E talvez esse seja o meu investimento no ramo imobiliário, talvez abrir mão dos ETFs, mas ainda não sei, um assunto para frente. E tenho aqui o Tesouro também. Tenho o pré-fixado 2032, o Tesouro Renda Mais, que é para marcação a mercado, e o Selic 2031. Era parte da minha reserva de emergência, mas acabou que integrou aqui no Investidor 10 e aí ficou. Então essa aqui é a carteira. Atualmente de ações ela tem 40%, fundos imobiliários 15%, Tesouro 16%, peraí, deixa eu ver se estava vendo certo, 15, 40, isso aí. E a parte internacional 27%. Aqui é o que eu acredito mais ou menos. Eu ainda quero crescer posição em ações aqui no Brasil. Eu pretendo sempre ter mais ou menos uns 30% lá fora. Eu não excluo a possibilidade de me morar fora, atualmente não tenho condições, mas a gente vai trabalhando e deixando sempre uma janelinha aberta, né? Nas ações eu tô com 71 mil reais, a meta é até o final do ano chegar aos 100 mil reais investidos em ações. Eu espero conseguir, e para conseguir isso, eu sempre tenho, são 3 pilares que eu penso, que é aportes mensais, reinvestimento dos dividendos e disciplina na estratégia, seguir o que eu defini para a carteira. Então eu vejo que o importante é sempre a gente estar cultivando aquele hábito de investimento, né? Porque às vezes a pessoa começa ali, passa 2, 3 meses, 6 meses e aí desiste, sendo que se continuar vai dar certo. Tudo que a gente começa e continua e coloca ali energia, algum resultado vem. Então a carteira ela continua evoluindo, baseado nesses 2 pilares que eu sempre digo, que são novos aportes e o reinvestimento de dividendos.
Se tu fizer essas duas coisas aqui, não tem como não crescer. A ideia não é ficar girando a carteira, por isso que eu não vendi Petrobras. Tá aqui, ó, 456% de valorização na carteira. Meu preço médio é 30, tá 47. É que nem a gente fala lá no Sul, né? Lá a gente aprende cedo que as coisas boas, elas levam tempo. E investimento é exatamente desse jeito. É devagarzinho que você vai longe. Então, resumindo, nova empresa na carteira, inclusão de ETF, recorde de dividendos e a evolução na meta rumo aos 100 mil reais investidos em ações. O vídeo vai ficando por aqui. Lembre-se sempre daquela máxima, que devagar se vai longe, tem que ter paciência, tá? Para quem gosta de vídeo assim, acompanhando aí essa minha jornada até eu ficar milionária, e quem me acompanhar aqui vai ficar também, se inscreve no canal, deixa um likezinho aí, se tiver alguma dúvida, comenta que eu respondo todos os comentários. Um beijo e até o próximo vídeo.